Tudo bem aí, pessoal? Bota essas fotos aí para a gente dar uma olhada aí, bota esse rosto aí para a gente ver. Fica todo mundo aí no escuro, isso. Deixa eu ver vocês também aqui. Muito bem. Hoje estaremos aqui com Glauber Loures de Assis, que é doutor em Sociologia, é diretor da Chacruna Latino-Americana e mais um monte de coisa. Deu uma olhada. Já fez um monte, faz um monte de coisa, Glauber, né, Glauber? Só avisar a todos aqui, primeiramente, vou mandando um abraço para o pessoal do Facebook, para a página de xamanismo, para a página do Encontro Brasileiro e as outras páginas, né, que estão conectadas a essa transmissão. E que depois de a gente terminar aqui a nossa entrevista com o Glauber, desse material vai ser gerado um vídeo que vai ficar lá na biblioteca da TV Xamanismo, né, junto com essa 24ª edição, né, do Talking Stick. Então, vamos passar aqui uma tarde gostosa com o Glauber. Vocês vão ver que realmente ele tem muita coisa para falar, coisas quentes, né? Bem quentes. Tem muita gente que fala assim, pô, isso daí eu não posso perder. Né? Tem pessoas que estão esperando essa live aqui para poder ter uns argumentos para falar. Uns amigos que viajam ali na maionese, né? E também o Glauber é dirigente de Santa Luzia, né? O nome Luzia do Santo Daime, então é nosso colega dirigente também. Então vamos ter hoje, como é sempre, o nosso padrão é assim, aqui quem fala é o entrevistado. O entrevistador ele só vai criando a dinâmica, né, para que o entrevistado fale, que essa é a graça da coisa, né? A gente está aqui para pessoas que vão fazendo a diferença nesse mundo, né? Nessa nova era. Então tá aí, tudo bem aí? Tudo bem, Léo? Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Dá para ouvir? Escutando muito bem. Ah, que bom. Olha, quero te agradecer imensamente ao convite, dizer que é uma honra muito grande poder participar desse Talking Stick, que eu sou um ouvinte e também um espectador assíduo, né? Também cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo. Te agradecer imensamente. É um grande prazer poder estar aqui, viu, Léo? Muito bem. Bom, geralmente o Talk Stick ele se divide em algumas partes. Uma primeira parte a gente vai falando, querendo saber um pouco da trajetória da pessoa, né? Saber um pouco da vida dele, se era bom aluno, se ele tomava pau, se ele era CDF, Uhum, uhum. se ele quebrava Tá legal. vidraça, se fazia essas Olha, coisas. rapaz, não pergunta muito, não. Na minha época, o grande apronto era quebrar vidraça, né? Eu passei por essa época também, viu, Léo? E tem uma coisa, eu acho que eu nunca falei isso assim para o pessoal do xamanismo, pro pessoal do Santo Daime, mas houve uma época ali na minha adolescência, a partir dos 18 anos, que meu sonho era ser lutador de MMA. Então, eu fiquei anos treinando MMA todos os dias, de segunda a sábado, às vezes 3 vezes por dia. Cheguei a morar com um lutador do UFC, e aí que eu encontrei o Daime. É, Foi nessa encruzilhada onde eu estava tentando escolher, né, entre seguir o caminho de lutar e seguir o caminho universitário, que pareceu não combinar muito, porque eu saía às vezes de um treino, depois de fazer um sparring com a turma que era mais velha, profissional, e aí eu apanhava tanto que eu ia apresentar trabalho de sociologia e ficava meio perdido ali com as ideias. E foi então que um amigo meu, ele tinha encontrado a ayahuasca através do Santo Daime, ele era Rastafari, lá em Juiz de Fora, e onde eu fiz a minha graduação, né? Hoje eu moro em Santa Luzia, mas eu morava em Juiz de Fora, e aí ele veio compartilhar comigo que ele tinha encontrado o sangue de Jesus Cristo. E achei aquilo impactante, né? E foi então que ele me levou um dia, assim, foi despretensiosamente, eu disse que eu queria ir, né? E ele tinha muito forte dentro dele essa ideia de que não podia convidar, mas podia afirmar coisas a respeito da própria trajetória. Eu fui vendo a mudança dele e aí quis ir, né?
Então, eu já entrei no meio do feitio. Foi lá numa igreja pequena na época. Hoje eu não, já tem um tempo que eu não tenho oportunidade de visitá-los, embora continuem sendo meus grandes amigos. A Igreja Luz da Floresta. Chegando lá, Léo, eu fui direto para o feitio, uma bateção, culinário do mestre Irineu, todo mundo cantando. E naquele momento, né, eu todo cheio de mim, me achando fortão, cheguei até a tomar essas coisas todas aí, né? Whey protein, era o mínimo, né? Anabolizante. Eu estava no meio de uma jornada assim, um pouco problemática nesse sentido também, querendo me encontrar. E aí, né, estava cheio de meninos pequenos, magros, e eu achei, vou ficar nessa bateção aqui horas e horas, né? Vai ser mole. Léo, eu tomei assim um nocaute que eu nunca tinha tomado na luta. Sabe, aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque não, eu estou treinando para quê? Né? Eu continuo achando muito legal o esporte, mas aquilo colocou em xeque, né, os meus objetivos, a minha trajetória de vida. Eu lembro que eu precisei ser carregado da bateção, colocar uma tábua assim, para eu deitar, porque a minha coluna deu um piripaque lá, não conseguia. Oi? Quanto tempo faz isso? Isso, foi ali na primeira década do século XXI, né? Foi no começo aí dos anos 2000. Então você pegou E tudo. foi. Pride, né? Pois é. A época do Pride, né? É a época do Pride, justamente. Era o Fedor Emelianenko, na época, que era o grande inspirador de todo mundo. E aí, Léo, aquele momento assim dividiu, foi um divisor de águas, né? Na verdade, não dividiu nada na minha vida, só somou. Mas ali eu vi que a ética que eu particularmente, né? Tem muitos lutadores extremamente éticos, mas que eu tinha na minha conduta de vida não estava muito afinada com a vida espiritual. E a partir daquele momento teve uma reviravolta, onde eu voltei meus olhos para a espiritualidade, reencontrei um monte de coisa na minha vida, porque eu era um sujeito que falou de quebrar a vidraça, né? Eu tinha uma influência assim, do punk ali de Londres e tal, gostava muito de Sex Pistols, e aquilo me afastou muito da vida espiritual, a mim particularmente, né? Sem tirar o mérito do movimento punk, que eu ainda tenho alguns pontos que eu acho muito legais, né? De contestação, mas o fato é que, então, naquele momento, eu tive um resgate assim, na minha família, comecei a rezar o terço, que era uma coisa para mim até então inimaginável. E aquilo também me trouxe uma reconexão com figuras muito importantes da minha vida. A faxineira que cuidou de mim quando eu era pequenininho, eu encontrei com ela na minha cidade natal, e aí eu sabia que ela era uma católica fervorosa, chamei ela para rezar um terço, assim, foi a coisa mais incrível. Foi aí também que eu quebrei um pouco de preconceito em relação ao próprio catolicismo, né? Fui percebendo que o terço não era só uma repetição vazia de palavras, mas era uma forma de meditação, né? De mantras. E desde então eu comecei a me interessar pelo Santo Daime, né? Desde esse momento eu acho que perdi pouquíssimos trabalhos e até que em 2014, né, eu já tinha feito mestrado, comecei a estudar ayahuasca na universidade, foi em 2011, né, que aquilo começou a me chamar atenção também do ponto de vista intelectual, achava aquilo incrível, né? Era um resgate meu comigo mesmo e também com a minha essência enquanto brasileiro, enquanto alguém que veio do interior do país, um resgate da cultura nacional, do ponto de vista da música, né? Então, é aquilo que tem um antropólogo que fala, né, o Eduardo Viveiro de Castro, que ele precisou navegar muito para poder circunnavegar a si mesmo e voltar para si a partir da Amazônia. Foi isso que aconteceu comigo quando eu cheguei no Mapiá. Eu tenho ido, agora não, né, com pandemia, mas desde a primeira vez que eu fui para o Mapiá, não faz muito tempo, mas desde então eu tenho procurado ir todo ano. E aí fui para o Juruá algumas vezes. Mas, então, desde 2011 eu comecei a estudar o Santo Daime, mas a partir de 2014, quando eu comecei a ir para o Mapiá com frequência, eu comecei também a sentir uma necessidade de ter um vínculo, não só com a espiritualidade, né, porque isso é possível que a gente mantenha, que a gente cultive. Eu acho que na pandemia a gente está descobrindo muito isso, né? Inclusive de uma forma a partir da solitude, da contemplação, mas também um vínculo a partir de raízes brasileiras, né? Culturais, aprender com os nossos anciãos. Então, foi a partir daí que nasceu também a nossa pequena igrejinha aqui em Santa Luzia, Céu da Divina Estrela,
e que agora fez 6 anos, né? Então, eu fiz o meu doutorado estudando o Santo Daime e a internacionalização do Santo Daime. Desde o ano passado, eu tenho também trabalhado no Chacruna Latinoamérica como diretor associado, representando o Instituto, né, que é um instituto que fala dos psicodélicos, não só a partir da perspectiva científica, mas também a partir de uma perspectiva que, se a gente for usar uma palavra que eu não gosto tanto, é descolonial, né? A partir do sul global, a partir da floresta, a partir do Brasil, pensando em cultura também. Então, assim, sintetizando, deixando quase tudo de fora, eu acho que esses seriam os elementos que eu podia mencionar para situar um pouquinho, né, como é que eu cheguei até aqui. Você também tem um vínculo com o NEIP, não tem? Tenho, é verdade, Léo. O NEIP é Sobre o o núcleo de... NEIP, viu? Aproveita para falar um pouquinho sobre o NEIP, para o pessoal saber o que é, para contextualizar a tua... Claro, com o maior prazer. Tá bom. Então, aqui no Brasil, a gente tem agora, inclusive, saiu uma pesquisa que eu achei super interessante, né? A gente ter notícias positivas também sobre o Brasil é uma coisa muito legal, que o Brasil é um dos 3 países com maior quantidade de produção científica de impacto na área de plantas sagradas, psicodélicos, ciência psicodélica. E o NEIP, que é uma sigla para Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, é um coletivo, né, que ele começa já bem mais de uma década, e o NEIP ele foi congregando em torno de si uma série de pessoas, de pesquisadores, né, pesquisadoras interessadas nessa temática, e hoje tem o site do NEIP, se não me engano, www.neip.info, que hoje é a maior biblioteca sobre psicodélicos do ponto de vista da ciência, sobretudo ciências humanas, né, do Brasil. Então, quem é assim, a pessoa que representou o NEIP de uma forma mais pública, né, mais importante, foi a antropóloga Beatriz Labate. Então, eu conheci a Bia, que também mandou um abraço, viu, Léo? Ela, não sei se ela está nos acompanhando ao vivo, mas certamente vai ver depois. A gente escreveu vários artigos juntos, né? Então eu conheci ela a partir dessa perspectiva da ciência, das ciências humanas, né? Escrevemos mais de uma dezena de artigos sobre o Santo Daime e a ayahuasca, e agora, nos últimos anos, a Bia ela mudou do Brasil, né? Ela foi primeiro para o México, hoje em dia ela está morando na Califórnia, e ela montou esse instituto, que é um instituto, uma organização, né, sem fins lucrativos, está sediada hoje na Califórnia, mas que trabalha produzindo conteúdo super interessante sobre psicodélicos, mas também sobre psicodélicos e classe, sobre psicodélicos e gênero, pensando nas comunidades tradicionais, pensando na diversidade, questionando, né, uma série de paradigmas que a gente não pode naturalizar, como a questão de que é só homem que assume posições de liderança. Então, o Chacruna hoje ele está na vanguarda, né, dos estudos sobre psicodélicos, e o NEIP é, de uma certa forma, assim, a semente sobre a qual o Chacruna foi crescendo. Entendi. E você também foi cofundador do CESAP, é isso? Isso, o CESAP é o Centro de Estudos de Sociologia Antônio Augusto Pereira Prates, que é o Centro de Estudos de Sociologia dos alunos e alunas da pós-graduação da UFMG. Então, a gente sentiu, né, a gente via um monte de coisas super legais, pessoas se movimentando, movimentos sociais, a turma da terapia psicodélica se organizando, e a gente percebia que ciências humanas era uma área que a gente mesmo, enquanto sociólogos, antropólogos, a gente parecia não acreditar muito no nosso taco, né? Então, se você vê hoje, por exemplo, no YouTube, você vai ver que tem um monte de canais de divulgação científica de várias áreas. Tem aquele cara super legal, o Pirula, né, que fala, eu acho que ele é, nossa, eu esqueci qual que é a especialização dele, mas ele fala sobre vários temas, focado especialmente em ciências da natureza, mas a gente tem pouquíssimo, tem o Átila Yamarino, né, que fala agora sobre Covid, que também é um excelente divulgador científico, mas em ciências sociais a gente tem pouquíssimas coisas. Então a gente queria unir os estudantes de ciências sociais para a gente pensar junto, produzir junto. E aí tem uma coisa, Léo, que sempre me chamou a atenção, que me inspira muito também de alguma maneira, a gente mudar um pouquinho isso,
Uma vez, eu não esqueci agora quem foi o pensador que falou isso, mas eu achei que ele foi muito feliz. Ele falou: o próximo Sócrates, o próximo Weber, o próximo Marx, a próxima Simone de Beauvoir que vai nascer, provavelmente não vai ser no Brasil, mas o próximo especialista nessas pessoas vai ser brasileiro. Porque a gente lê muito, né, autores de fora, a gente se especializa, a gente estuda muito, mas até por questões históricas, né, acho que a gente tem um pouco de temor de nós mesmos produzirmos conteúdos, né, originais, a gente também fazer ecoar a nossa voz. E aí esse centro de estudos foi uma forma singela da gente falar que também tinha alguma coisa para dizer, né? E você também tem trabalhado na organização do grupo de mulheres agora do Sundaime, né? Na verdade, eu sou assim, um apoiador humilde, singelo, distante. Eu acho que o que eu soube, né, agora a gente tem. Eu acho que a gente está mudando, viu, Léo? Esse nosso papo também acho que tem muito a ver com essas mudanças pelas quais o mundo está passando. Tem muitas dificuldades envolvidas, né? Muitas coisas difíceis, tristes, mas também tem um aspecto muito positivo. Eu acho que um dos aspectos mais positivos nisso são as lutas da população negra, da população preta, do movimento indígena e das mulheres. E agora eu soube, né, através da minha esposa, principalmente, a Jaqueline, que também é daimista, também é antropóloga, ela tem mestrado em antropologia, dessa articulação, né, das mulheres, que tem pessoas fantásticas, a Ana Maria Vieira, a Cris Artese, né, a Sônia Palhares, que estão articulando um movimento assim, muito bonito de protagonismo feminino dentro do movimento do Santo Daime. E as notícias que eu tenho são as melhores possíveis, super animado, super empolgado para aprender com essas mulheres maravilhosas, né? Aliás, esse nosso governo gerou bastante frentes assim de estudo, né? Pois é, se a gente for olhar o bright side, eu acho que tem isso, viu, Léo? Acho que, de alguma maneira, né, o Brasil nunca acertou as contas com o seu passado muito sombrio, né, que é a questão da escravatura, a questão do genocídio indígena. E agora a gente está. Isso que eclodiu, né, essa tristeza, que é esse desgoverno, né, esse pandemônio, para usar as palavras aí da Conceição Evaristo, que o Ailton Krenak sempre cita, eu acho que tem um ponto positivo, né, que é a reação das pessoas, que a gente começa a perceber que aquilo que o. Nossa, eu esqueci quem foi que disse isso também, mas nós somos a mudança que nós estamos esperando nesse mundo, né? Então, perceber esses movimentos populares, né? Esses movimentos autóctones, né? Nascidos no Brasil, que estão lutando, né, pelos seus direitos, estão lutando por um futuro melhor para todas as pessoas, eu acho que faz a gente sonhar, né? A gente continua aquela história, não está morto quem peleja, né, Léo? Isso aí. É isso aí. Muito bem, mas você está em muitas frentes, né, Glauber? Eu tenho visto você aparecer em muitas frentes. Aí já me entrevistou até, né? Ah, foi uma barato te entrevistar, adorei, foi muito legal. Eu quero aproveitar, inclusive, para te parabenizar pelo aniversário do Céu da Lua Cheia, que é uma grande referência para nós, no Santo Daime, no xamanismo. Viva o Céu da Lua Cheia! Obrigado. É isso aí. Glauber, agora pôr a mão nas brasas, né? Vamos lá. E aí, você Como falou que você disse que eu estou em muitas frentes, só um breve comentário. Eu acho que eu vou compartilhar algo assim muito íntimo, né? Mas que eu entrei em depressão no início da pandemia. Foi uma coisa assim, porque a gente parou de ter os nossos trabalhos abertos, né? E o governo também cortou os concursos públicos na universidade. E eu passei esses últimos 15 anos da minha vida estudando para me tornar professor universitário. Então, assim, aquela coisa sem saída, né? Então, fui só afundando, 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 e isso estava reverberando também na minha relação com a família, com meus filhos, até que eu entendi que não, né? Acho que uma das maiores violências, né, que podem ser cometidas é a violência que impede a gente de sonhar, né? A gente fica tão assustado, tão chocado, que a gente deixa de sonhar com outras possibilidades. Então, essas frentes, na verdade, é uma forma de terapia para mim mesmo, né? Continuar vivo, né? A gente vai e trabalha. você sabe que isso é uma das coisas que muitas pessoas me perguntam o que tinha que fazer nesse momento. Primeiro era preencher a cabeça. Que a cabeça, quando está vazia, vem de tudo, né? O tempo, né?
Eu também tive essa mesma situação. Eu não cheguei a entrar numa depressão, mas eu entrei numa preocupação bastante grande. Eu lembro que eu estava lá na Califórnia, estava lá com a pessoa da Califórnia, em março, cara, assim, sabe, com uma agenda para percorrer, quando de repente, no meio de março, que começou a coisa no Brasil, né? O Brasil começou a estralar em março, né? E aí eu vi que a coisa estava séria quando os caras cancelaram, cortaram a minha passagem de volta. Eu falei, assim, olha, não vamos poder, talvez só em maio. Eu falei assim, meu Deus do céu, de março até maio aqui vai ser complicado. Conseguindo, né? Uma outra empresa que me trouxesse para o Brasil, graças a Deus, mas eu vinha no caminho todo pensando, falei assim, agora, meu Deus do céu, porque minha vida é isso. Minha vida é o xamanismo. E xamanismo é gente, são pessoas. Como é que eu faço agora, né? Qual vai ser meu fim, né? E muitas pessoas também criticam esses programas espirituais que vão nascendo através da internet, das salas todas, né? Mas eu sempre vou falando assim, olha, a comparação que a gente tem que fazer não é com o presencial, porque não tem como você comparar o presencial. Só se, tipo o Dr. Spock, né? Aquele negócio que tem vai daqui, vai para lá, né? Se desfragmenta aqui, vai se... Não tem jeito. Você tem que comparar assim, ó, ou tem o computador, a internet, ou nada. Você tem que comparar com nada, não com o presencial. O presencial... E o que a gente vai fazer? Se a missão for maior, a gente sempre dá um jeito, né? E no fim, eu vi assim muita vantagem isso que aconteceu. Não estou me referindo evidentemente à pandemia, né? Porque algumas vantagens, por exemplo, você poder levar a mensagem para pessoas que você não conseguia levar antes. Eu dou uma roda de xamã de Portugal, da França, brasileiros que estão fora do país, pessoa do Acre, que difícil comigo na época, eu fazia uma jornada pela distância, né? Então, isso tem que gerar uma grande reflexão no pós. Como é que vai ser pós tudo isso, né? Eu acho que, de repente, pós tudo isso, eu acho que tem muita coisa boa quando isso vai terminar, né? Infelizmente, aí tem essa... Evidente que tem toda essa... Uma tragédia que a gente vê, né? Das pessoas morrendo, essa coisa toda, mas a gente tem que realmente procurar formas, primeiramente, se cuidar, né? Que aí você vai entrar um tanto do seu tema, né? E também se cuidar para poder... Essa é uma pandemia, ela gera que você não pense só em você, você aprenda a pensar no próximo também, né? Então, eu queria ir no teu tema aí, porque o pessoal falando, fica, que? Eu mesmo, na hora que escrevi, assim, o que é conspiritualidade? Explica aí para o pessoal, Glauber. O que Tá é? bom, com o maior prazer. Olha, inclusive, eu acho que essa é uma das primeiras lives, viu, Léo? Se não for a primeira que aborda esse tema em português, né? Esse tema através deste termo, né? Dessa palavra conspiritualidade, tem sido muito usada hoje nos Estados Unidos, principalmente, né? Em inglês, e ela tem se tornado cada vez mais atual. Então, esse termo é uma sobreposição, né? Um neologismo, mas que eu acho que é interessante, que traz uma sobreposição das palavras espiritualidade e conspiração, né? Mais especificamente, teorias da conspiração, né? Ele foi cunhado há 10 anos por dois antropólogos, né, que perceberam que algumas vezes as pessoas envolvidas no circuito Nova Era, no xamanismo, pessoas ligadas a práticas alternativas de se vivenciar a espiritualidade, elas eram especialmente propensas acreditar e dar apoios a teorias da conspiração. É lógico que a gente não pode generalizar, mas é uma coisa que é contraintuitiva, né? Porque a gente não espera que pessoas que, por exemplo, tomam ayahuasca vão se engajar nesse tipo de ideologia, né? Então, eles pensaram nesse termo, né? A junção de espiritualidade com teorias da conspiração. E é importante só a gente diferenciar o que é conspiração e teoria da conspiração, porque conspiração existe o tempo inteiro, né? A conspiração, se a gente vai pensar que é uma trama de pessoas ou de agentes para poder derrubar outro, etc. Alienígenas.
Pois é. Conspiração, assim, no sentido mais simples, é estar presente o tempo inteiro na política, né? Em organizações religiosas, instituições, um passando perna no outro, derrubando o governo, enfim, isso é uma coisa. Mas a teoria da conspiração é uma outra coisa. Tem um sentido assim bem preciso. Teoria da conspiração é a ideia de que tem uma força escondida ou uma trama nefasta, né, que controla o mundo, controla os eventos históricos, controla a nação, controla no limite o mundo inteiro, né, e que não são teorias razoáveis também, né, elas são teorias que elas são absolutamente improváveis, como a ideia, por exemplo, da Terra ser plana. Então, tem aí a NASA que está fazendo computação gráfica, não existe astronauta, o homem jamais conseguiu tirar uma foto da Terra, não existe nenhuma curvatura. Todas as empresas de aviação elas estão mentindo para a gente quando falam que um avião foi, por exemplo, dos Estados Unidos até o Japão e tudo mais, e precisou rodar o mundo. A ideia de que a vacina vai ter uma programação para destruir o DNA das pessoas e que essa vacina ela viria por conta de alguns reptilianos que dominam todas as organizações relevantes da Terra. Coronavírus não existe, que o uso de máscara não vai proteger ninguém, mas só serve como parte de um plano diabólico para tirar a nossa identidade. Então, é isso que é a teoria da conspiração, né? E agora isso ficou muito em evidência no mundo inteiro. Eu vou evitar falar de pessoas do Brasil, né? Até para não fazer propaganda, mas o maior exemplo, talvez, hoje mundial, das teorias da conspiração é aquele QAnon, né? Que é a teoria da conspiração de origem lá dos Estados Unidos, que nasceu no 4chan, né? Que é um fórum anônimo da internet. E aí o QAnon, ele basicamente diz que existe uma seita de adoradores do demônio, de pedófilos, canibais, que coordena uma rede mundial de tráfico de crianças que é organizada contra o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? E é interessante pensar nisso. Desculpe, pode falar. Esse é o Pizzagate, né? Pois é, vem daí, exatamente. Pizzagate. Começa lá com o Pizzagate e depois vira uma coisa mega, que é esse QAnon, né? E aí, o curioso disso é que o próprio Trump ele vai dialogar com essas pessoas, né? Ele retweetou conteúdo do QAnon várias vezes. Isso, inclusive, ajuda a explicar por que o Twitter baniu a conta dele, né? Mas como existe esse viés de confirmação, quer dizer, tudo que acontece no mundo confirma a teoria da conspiração, para quem acredita, então o Twitter baniu o Trump porque ele está falando a verdade. E aí um fato mais interessante, que eu acho que a partir daí a gente pode ter uma boa conversa, é que em 6 de janeiro, né, que foi a data onde seria a ratificação da vitória do Joe Biden no legislativo dos Estados Unidos, os apoiadores do Trump invadiram o Capitólio, né, e provocaram a maior confusão. 4 pessoas morreram, quebradeira lá no prédio. E essa invasão aconteceu, né, porque eles acreditavam que havia uma fraude nas eleições. O Trump, inclusive, incentivou isso. Mas o que ficou conhecido aí para o mundo inteiro, a imagem icônica, foi do Jake Angeli, né? Aquele cara que o pessoal está chamando de xamã do Capitólio. É o Jake. Exato. O codinome dele seria... Pois não. É que o codinome... Isso, exatamente. O Jake Angeli, o codinome dele é o Lobo de Yellowstone, o Kill Shaman, né? E ele se auto-intitulava e participava de podcasts sobre psicodélicos, sobre xamanismo. Então ele se intitulava xamã psicodélico. E ele acreditava, e isso é um pouco chocante, assim, porque nós temos... Oi? Se auto-iniciou. Pois é. Mas o curioso é que, olha, ele acreditava que a cura do mundo vai vir através de plantas sagradas, retorno à natureza, e ele era entusiasta dos cogumelos, do peiote. Então, olha só, como que pode, né? Uma pessoa que está lá, come peiote no deserto, fala de plantas sagradas, fala de espiritualidade, ser uma pessoa assim nesse nível de alienação, de distorção da realidade. Foi isso que foi me fazendo pensar, né, como que é possível
que pessoas que se dizem ligadas ao xamanismo, pessoas que se dizem parte da nova era, que tomam ayahuasca, que aplicam reiki, que são vegetarianas, né, que dizem que estão lutando pelo despertar da consciência, podem ser defensoras de teorias da conspiração, defensoras de líderes autoritários, né, totalitários, de extrema-direita. Como é que pode alguém, para pensar no nosso contexto, né, que diz que está preocupada com sustentabilidade, com agricultura sustentável, né, agricultura sintrópica, com o meio ambiente, pode apoiar, por exemplo, políticos que promovem genocídio indígena, destruição da floresta? Então, esse que foi o dilema, né, sobre o qual eu comecei a refletir. Glauber, deixa eu só adicionar isso que você estava para você ter uma ideia como é a doideira, que cada um acredita no que quiser, né? Isso já é um princípio no que quer. Eu lembro que tem uma pessoa que presta serviço para mim, uma pessoa legal, né? Daí que chegou e falou assim, porra, eu votei no Bolsonaro. Eu falei, mas como que você votou no Bolsonaro, cara? Como assim? Me explica como você, um cara tão legal, foi votar no Bolsonaro. Pô, esse cara vai acabar com a floresta, vai acabar com os negros. Ele falou assim, não vai nada. Como não vai nada? Ele está falando na campanha que ele vai fazer tudo isso. Ele não vai fazer nada disso. Quer dizer que, então, você vai votar num cara que não vai cumprir nada que fala na campanha. Isso. Quer dizer, é uma loucura. Cria um troço que não existe. Aliás, eles arrumaram um esquizotipo, você já ouviu falar? Perdão, eu não escutei essa última palavra. Tem um termo que agora é o esquizotipo. Ah, sim, sim, aham. Ou esquizótipo, não sei qual, acho que é esquizotipo, né? Que são essas coisas assim desse tipo. Vê a realidade na frente, mas ela cria uma. É pior que fake news, né? Porque fake news é só uma mentira. Acreditam na mentira, isso que é pior, né? Ah, isso que você falou é super incrível. É muito importante isso, Léo. É super importante mesmo. Porque, assim, exatamente, né? A gente tem essas questões. Bom, eu vou chegar nesse ponto específico, né, de negação da realidade, mas antes disso, eu acho que tem uma questão assim, interessante. Eu pensei, assim, eu não sei se são 5 ou são 6 pontos que eu acho que podem ajudar a gente a explicar esse tipo de perfil tá por aí, né? E como que a gente pode nos ajudar também a pensar em maneiras de solucionar esse problema, porque muitas vezes são pessoas interessantes, né? Como você falou, que têm ideias legais, mas que essas ideias elas vão se desviando, né, para outros caminhos. Então, eu acho que uma coisa importante, quando a gente pensa que existem essas pessoas, tipo esse xamã do Capitólio, ou outros, né? O Brasil tem várias, né? Pessoas que, enfim, alguns daimistas brincam, né? Falam dos daiminions, né? Que são do daime, mas que defendem o Ricardo Salles, por exemplo. Enfim, a questão não é ficar criticando por criticar, mas uma coisa que eu acho interessante, que faz parte também de uma certa parcela pequena, mas que existe do circuito, essa ideia de que não é só positividade e good vibes que vai emanar das nossas práticas espirituais, né? Então é fácil a gente ver um discurso de negação nas redes por parte de pessoas que se consideram espiritualizadas, que dizem, por exemplo, que a gente não deve falar de política, porque falar de política leva a gente a diminuir a nossa frequência vibracional, que a gente não pode refletir sobre fascismo e totalitarismo, porque isso não é um assunto da nova era, que a gente pensar sobre opressões sociais, democracia, racismo, isso é coisa de gente que não está preparada para viver a quinta dimensão. E aí entra uma coisa que é essa que faz parte das teorias da conspiração da nova era, né? Que diz que pessoas que são infectadas pelo coronavírus que não têm a vibração elevada, né? Que só pega coronavírus, o vírus só atinge pessoas que estariam emanando energias mais densas, como se a resolução dos nossos problemas fosse meramente a questão individual de vibrar positividade. Então, não se trata de criticar boas vibrações, ao contrário, que elas possam abundar na nossa vida, mas como dizia o Padrinho Sebastião, né, grande professor da floresta, a gente tem que unir o positivo e o negativo para que haja luz, né? Não é só o positivo. Então, eu acho importante a gente ter esse tipo de diálogo. É importante que a sombra não fique escondida, né? Que ela emerja, para que haja essa possibilidade da gente solucionar essas questões.
Então, às vezes, as pessoas elas acham que é só luz, só pureza, né? E Só isso não é luz. verdade. Quando a gente Isso não é pensa, por verdade. exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, no consumo da ayahuasca dentro da Amazônia Ocidental, né? No contexto indígena, no contexto dos ferretalistas, dos taitas, a gente vê quem leu lá o livro do Castanheda, né? Teachings of Don Juan, a gente vê que não é só luz, né? Não é só positividade. Existe também feitiçaria, um monte de coisa, Caramba! não é? E o que é feitiçaria? Assim, tecnicamente, é o que está acontecendo agora. É tentativa de manipular elementos, símbolos, a energia psíquica das pessoas, para criar uma realidade alternativa, uma ilusão, manipulação. Então, eu acho importante a gente poder tocar nesses temas, mesmo que eles sejam temas desafiadores, né? Não é muito fácil a gente pensar nessas questões, mas eu acho que isso já é um passo importante para a gente superar esses desafios em direção a uma nova era de bem-estar para todos os seres, né? E aí eu quero te parabenizar também, Léo, porque eu acompanho lá o seu Facebook há um bom tempo e vejo você como uma liderança do xamanismo que está se posicionando, né? Então, acho isso muito legal. Agradeço pela abertura desse espaço, né? E aí, pensando nessa questão da realidade, se eu estiver falando muito, pode me cortar à vontade, tá? Não, Você é me para corta, você falar muito. É você que tem que falar muito. É para tá você bom. falar mesmo. Tá bom, então, muito obrigado. Mas olha, apesar desse termo com espiritualidade ele ser novo, né, e chocar a gente, tudo isso está acontecendo, é importante a gente ver que isso é uma questão que ela é um pouco antiga também, né? Então, por exemplo, essa relação entre espiritualidade e totalitarismo, ela não é nova, né? Se a gente vai ali, não precisa nem voltar muito, a gente vai no começo do século XX, talvez seja interessante a gente pensar que o Himmler, por exemplo, que era o arquiteto ali do Holocausto, né, comandante militar da SS, ele era fã do Bhagavad Gita, né? Ele levava uma edição encadernada junto com ele para onde ele ia. Ele dava curso de yoga para os oficiais da SS, fez até expedição para visitar o Dalai Lama. Como é que pode, né, uma coisa dessa acontecer? Tem o Rudolf Hess, que era o vice-presidente do Führer, né? E ele era admirador da antroposofia, trabalhava com agricultura biodinâmica dentro do campo de concentração. Se a gente pensa ali na contracultura, o Charles Manson, né, amigo da turma ali dos Beach Boys, escutava Beatles, tomava LSD, e, no entanto, que situação, né, que é essa? Então, Hitler é, era vegetariano. não era? Tem isso também. Nossa, tem isso também. A lista é grande, né? Nossa, é grande. Infelizmente, no Brasil, né, a gente tem um terreno fértil também para esse tipo de postura, mas o ponto, assim, que eu acho que tem alguns paralelos importantes, e essa ideia do Himmler usar o Bhagavad Gita, e aí eu não estou criticando o Bhagavad Gita, que é um livro maravilhoso, né, mas é só para mostrar que mesmo o Bhagavad Gita, um livro sagrado, antiquíssimo, não está imune a um desvio, né, da sua leitura, a uma Ah, interpretação equivocada. ah, Agora, no Santo Daime, por exemplo, teve uma turma que estava interpretando, que tem um hino do Padrinho Valdete, né, que os homens da terra, com a sua ciência, querem com isso me tapear. E aí algumas pessoas falando que ele estava querendo dizer, que o hino está querendo dizer, que é para a gente não tomar vacina. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então, mas uma coisa importante, aí eu fiz nossa, dei essa volta para responder o comentário que você fez, é de que existe um elemento em comum em todas essas pessoas negacionistas da realidade que se utilizam, todas talvez não, né, mas é um elemento bastante comum, que se utilizam de elementos da espiritualidade para tentar justificar isso, que é a ideia de que a realidade é ilusória, né? De que existe um mundo mais real, uma força misteriosa que a gente não pode compreender, uma missão que é maior que nós, que a gente não vai enxergar agora, mas que existe, né? Para além do véu de Maia, tem uma realidade mais importante, e isso acaba justificando atrocidades. Né? Isso não quer dizer que o mundo aqui não é de ilusão, pelo contrário, acho que o materialismo também tem problemas seríssimos, né? Ausência de razão para viver, antropocentrismo, preconceitos com os saberes tradicionais, enfim. Mas então essa ideia mesmo de que esse mundo aqui ele é uma ilusão, é uma ideia poderosa também, que pode ajudar a gente a lidar com os nossos problemas, a gente a não acostumar
com as mazelas, as desigualdades desse mundo, construir um mundo possível. Só que isso não pode ser uma ideia absoluta, né? Então, a gente tem que ter uma certa reflexividade crítica, né? Isso não, por exemplo, a ideia de que essa realidade ela é ilusória não pode justificar a morte dos nossos semelhantes, não pode justificar a destruição da natureza, não pode naturalizar as pessoas passando fome. E isso muitas vezes existe essa retórica, né? E então o que acontecia ali com Himmler era isso, era ó, tem gente morrendo aqui, mas isso aqui não é a realidade. Existe, isso fazem parte de uma missão que é muito maior. Isso acontece muito quando as pessoas falam do Bolsonaro, né? Você vê lá o Weintraub, eu já vi os discursos do Weintraub, que tem uma coisa oculta que está aí, que tá o jogo é muito mais. O Carluxo sempre fala isso, né? O jogo é muito mais pesado, a gente é que não enxerga. Então, isso tudo está acontecendo, gente morrendo, a Amazônia sendo destruída, isso aí, gente, não é aí que está. A gente não está vendo o jogo, a realidade. Então, essa manipulação da ideia de que essa nossa realidade ela é ilusória, ela é um fator preocupante, né? Então, esse é um primeiro ponto, assim, que eu acho muito Você importante. acha que isso pode ter sido, de certa forma, criado por uma desilusão política, onde as pessoas vão buscando mundos alternativos? Como é que você vê isso, Acho, sociologicamente? com certeza, eu acho que sim. Acho que isso tem a ver, na verdade, com a crise mais ampla, que é a crise da modernidade, né, do paradigma da modernidade, que, de uma certa forma, acho que o movimento da nova era como um todo, e aí eu estou falando movimento da nova era, né, genericamente, para a gente não precisar aprofundar na heterogeneidade disso tudo, mas assim, eu acho que é uma resposta a essa crise da modernidade, porque a modernidade ela operou isso que algumas pessoas chamam de, alguns autores, né, da sociologia, da antropologia, chamam de bifurcação da natureza, quer dizer, a gente teria uma separação entre o reino do humano e da natureza. Isso tem vários efeitos, né? Separação da ciência, ciências humanas é uma coisa, ciência da natureza é outra, mas isso entra em crise. Primeiro porque é mentira, né? Não existe essa separação. Nós também somos natureza e tudo mais. Mas, em segundo lugar, porque isso também não dá conta de responder aos dilemas do mundo moderno, né? Aquecimento global, buraco na camada de ozônio, as incertezas sobre a tecnologia. Isso tudo tem a ver com vários agentes, né? Com a gente, com a natureza, com todo tipo de ciência, com política. E eu acho que a nova era, o xamanismo universal também, respondem, né, atualmente, no século XXI, a esse anseio, né, essa reconexão do ser humano com a natureza, com o cosmos, com as forças que regem o universo. Isso pode ser muito bom, né, por um lado. Por outro lado, essa crise, eu acho que ela provoca também uma crise nas instituições, movimentos sociais, partidos, igrejas, e aí vem a crise da ciência junto, né? E aí a gente tem esse mundo de grande complexidade, uma incerteza muito grande, vários problemas superestruturais, e a gente tem e a pandemia vai trazer isso a níveis estratosféricos, né? Então existe uma fome por respostas, né? Por que está acontecendo essa pandemia? Por que tem tanta pobreza? Por que a gente não consegue ficar bem? Enfim. E aí eu acho que a espiritualidade, a religião são formas, primeiro, muito poderosas de reduzir essa complexidade do mundo, né? Porque traz a vida para um sentido, leva as pessoas a se unirem. Só que dentro disso, eu acho que tem essa tentação, sabe, Léo, de simplificação da vida. Então as pessoas querem explicar o mundo, querem ter a sensação de que entendem tudo que está acontecendo, mas aí entram essas teorias da conspiração. E elas dão para as pessoas uma explicação que é totalizante, né? Simplifica a vida. Então, o coronavírus foi criado em laboratório, uma estratégia da China comunista para acabar com o Ocidente. Não precisamos ir lá para a China, né? Outra forma de pensar de uma maneira torta problemas que são reais é a narrativa dos evangélicos neopentecostais, né? Então, tudo que é diferente é demônio. Tem demônio para todo lado, entrando tentando impedir a glória de Deus. Aí tem demônio no acarajé da Baiana que está vendendo acarajé na feira. Tem demônio no Santo Daime. Assim, é uma vida que ela parte, né? Ela passa a ser conduzida por esse Tem demônio embate. deles, né? Pois Principalmente está é, ali o demônio, na mente e no pois coração é. deles, né? Pois é. Pois é, exatamente. Então, eu acho que tem isso. E aí tem uma coisa interessante, que a gente brinca, né, que o pessoal da teoria da conspiração é paranoico e tal,
Mas, na verdade, acho que é o contrário. Eu vi uma pessoa falando isso outro dia, achei interessante, ele dizendo que o que falta é que eles sejam mais paranoicos. Está faltando é mais paranoia. Sabe por quê? Porque olha, eles contestam a ONU, contestam a Organização Mundial da Saúde, contestam o Papa Francisco, mas não contestam o WhatsApp, né? Não contestam aquele youtuber negacionista, não contesta o Olavo de Carvalho. Então, eu acho que Tem, tem cientistas colocando isso como um transtorno de comportamento, isso é sabia? interessante. Isso é Estão interessante. colocando essas pessoas como um transtorno com um tipo de transtorno de comportamento. Ah, super legal. Você já, assim, já E tem, antecipou. acontece na força mesmo, estranho, mesmo na força, né? Eu vou contar rapidamente uma coisa, né, Vontade. de um jovem que chegou lá no. Já faz muitos anos isso, né? Chegou lá no Lua Cheia, e o Lua Cheia, nós somos devotos de São Sebastião, né? São Sebastião é o nosso santo padroeiro, né? Aí o cara chega um irmão, né? Fala, cara, o cara é um irmão de um outro lugar que chegou lá, e no final no final do trabalho, ele veio falar comigo, falou assim, olha, Padrinho Léo, tem uma coisa que foi me revelado na força. Eu falei assim, puxa, quando fala isso a gente já fica até meio preocupado, né? Você sabe como é que é, né? Essas coisas assim, né? Eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei assim, mas o que que foi? Isso não é que foi me revelado na força que na vida passada eu fui o senhor guerreiro São Sebastião. Final do trabalho, né? Uau! Acho que eles ajoelhar na frente dele, né? Eu virei para ele e falei assim, pô, cara, você foi São Sebastião. Você foi o guerreiro São Sebastião. Daí teve uma hora que eu falei para ele, agora me diz uma coisa, o que se aprontou lá com Jesus Cristo, com São Pedro, que você era São Sebastião em vida passada e nessa nasce você, pô? Nossa, é uma excelente pergunta, hein? Porque a gente acredita na evolução da alma. Nascer pelo menos um Dalai Lama, sei lá, alguma coisa que vai nascer você, cara. Pô, Pois você é. acha que você acha que eu tô viajando? Eu falei, lógico que você está viajando, já fui lá, eu estava na força. Lógico que você está viajando, mas aí você sabe como é que é, né? Vaquinha. Primeiro vem o terremoto, a chuva, o trovão, depois vem a chuva para ligar. Você, mas você não viajou tanto assim, porque nós ficamos a noite inteira cantando para São Sebastião, dando viva para São Sebastião. São Sebastião dentro da gente. Então, foi isso, você exagerou um pouquinho, né? Quer dizer, nós não somos uma magia, a gente faz parte dela, né? É Mas isso isso. já existe há muito tempo, né? Que eu queria dizer, Glauber. E É às vezes as isso. pessoas têm, em todas as religiões, acham que não existe a sombra dentro das religiões. Existe. Uhum, Existe a entendi. sombra dentro da força. Isso é inegável. Né? Porque senão, quer dizer, não é só tomar enteógeno mesmo. A gente sabe que não é. Exatamente. Ah, eu achei essa história fantástica, Léo, muito ilustrativa, de um outro ponto, né? Eu acho que dá para a gente entrar nele agora. Mas assim, só para fazer um último comentário sobre essa coisa da crise da ciência, da necessidade da gente responder tudo, eu acho que uma saída possível, sabe, que a gente, nas redes sociais, isso é muito difícil para nós também, porque rede social é um movimento muito competitivo, né? Você tem que estar o tempo inteiro produzindo opinião, produzindo conteúdo, mas é de vez em quando a gente fica amigo, sabe, de falar da incerteza, falar não sei de vez em quando, é saudável, não precisa ter opinião sobre Claro, tudo, lógico, né? Então, lógico. assim, e aí esse ponto que você ilustrou de uma forma que eu achei assim, ah, é, enfim, fantástica, que tem um elemento que algumas pesquisas, não é só conversa né, de internet, mas assim é um elemento que está sendo descoberto agora pelas pesquisas também, mas que a gente vê isso quando a gente participa de trabalhos espirituais, né? Que é o narcisismo, né? Eu acho que essa é uma base, tem uma base interessante, e eu acho que você foi, assim, foi brilhante nisso que você colocou, né? Porque a gente está cantando para São Sebastião, a gente faz parte disso também, né? Mas isso não se identifica com o nosso ego, né? E aí eu acho que tem essa base do movimento Nova Era, que é uma união com o divino, né? Essa coisa esotérica também do hermetismo, vai lá desde o Hermes Trismegisto, pelo menos,
as above, so below, né? O que está em cima é como que está embaixo e vice-versa. A ideia de que a gente tem um eu superior, né? A questão que os europeus falam mais de dissolução do ego, ou essa ideia do eu sou, né? A gente pensa no Gurdjieff, né? O misticismo cristão, que a gente vai se alinhar com o universal, que eu acho que é uma ideia maravilhosa, né? Uma grande beleza que existe nessa possibilidade da gente poder se encontrar como parte da criação, como parte do todo, da divindade. Mas essa ideia também, né, ela pode levar, se ela não é bem trabalhada, por isso, assim, eu acho sempre importante a gente pensar no contexto em que a gente está tomando ayahuasca, em quem que a gente está confiando, isso tudo tem uma relevância, né, na nossa vida. Mas é aquela ideia de que a gente corre aquela tentação, né, de sentir mais especiais que os outros, né? Então, existem, né, certos traços que perpassam, né, pessoas que estão ligadas à espiritualidade nova era e também a teorias da conspiração, que é uma ideia de que elas fazem parte de um grupo muito seleto, né, Certo. excluídas, que os meros mortais não estão enxergando as verdades secretas que só elas que enxergam, né? Isso pode até ser interessante, né, para você pensar um mundo contracultural, outras realidades, mas também pode promover o sentimento de superioridade, né? Que não é uma superioridade real, né? É fake, assim. Tem aquele efeito Dunning-Kruger, esses dois pesquisadores foram vendo que pessoas que menos sabem sobre os assuntos são as que mais acham que sabem, né? Aquela pessoa que vai no ritual do xamanismo a primeira vez, acha que entendeu tudo, já quer vender rapé, já faz vídeo workshop Verdade, no YouTube, já monta um grupo verdade. de zap para aconselhar as pessoas, já vira terapeuta no mesmo dia. Então, começam a haver pesquisas, né, que vão relacionando o jovem místico com um alto grau de egocentrismo, né? Então, existe essa... E aí, essa coisa também da gente estar ligada a um todo, que é muito maior do que a gente, mas que também está presente na gente, também tem uma forma deturpada de encarar isso, conspiratória, né? Que esse todo seria uma força. A cientologia trabalha bastante assim nesse sentido também, que é esse todo está sendo controlado por uma força maligna, né? De que a gente, de alguma maneira, essa pessoa foi escolhida, e aí no caso do QAnon é o Trump, mas aqui também tem narrativas parecidas que veio o Bolsonaro dessa forma, né? Seria uma força da luz que veio acabar com tudo isso. E Tem uma linha espírita que acredita que ele é a reencarnação de Allan Kardec. não brinca, não Não, sabia. verdade. Diz que ele é a reencarnação de Allan Kardec. Mas é o fim da picada, meu. Assim, é um troço Ô, que Glauber, é compreensível. dá licença, Léo, em Amigão, no participativa, a gente finalzinho pode. nós vamos dar abertura para Opa, perguntas, tá bom? muito bem, Não muito bem. esquece, não. Depois a gente vai fazer. Você Tá pode fazer legal, tá pergunta. legal. Ah, falou. E, bom, isso tudo, sabe, Léo, tem um lado muito legal da gente poder falar isso, porque tem essa coisa também, um certo tabu, né? Então, quem sou eu para falar que esse indivíduo, que o Bolsonaro não é a reencarnação do Allan Kardec? Quem sou eu para dizer que o cara que chega no trabalho dizendo que ele é Jesus Cristo encarnado não é? Então, a gente precisa, sabe, de alguma maneira, também conseguir, né, aterrar um pouco para a gente conseguir se posicionar. Porque a gente, sob esse exercício, né, de humildade ou de suposta humildade, da gente não criticar o outro ou não apontar determinadas questões que estão visíveis, a gente tem um problema grave que ele começa a aparecer, né, que são essas pessoas que, se elas não são contidas, esse xamã do Capitólio, se ele não é contido, ele vai destruir a democracia norte-americana. E assim vai. Então, assim, Você, você acredita que também tem um lado de uma busca quase que frenética nas redes sociais? Porque, olha, teve aquele apresentador, tem um apresentador esportivo, acho que você já viu falar dele, é o David Icke, não? Um negócio assim, já, né? já, Que ele tem aquela teoria dos lagartos alienígenas, então, não sei o quê. Esse cara fez milhões de seguidores, veja só, milhões de seguidores. Você acha que, no fundo, isso também tem uma parte dessa busca por esse universo assim, de seguidores, né, que no final também acaba pesado, né?
Acho que tem, acho que tem alguns elementos importantes. Esse David Icke é um exemplo assim, importante, sabe, disso, porque, enfim, não é uma pessoa que não tem, né, formação científica e tudo mais, ele é negacionista do Holocausto, né? E, no entanto, tem milhões e milhões de seguidores. E aí tem um ponto importante, sabe, Léo, que é aquela coisa, né? Existe uma verdade aí, existe uma coisa séria, que a gente precisa ter carinho com ela, só que ela é deturpada. Inclusive, é importante a gente colocar isso à tona, né, para a gente tentar, de alguma forma, contribuir para mudar isso, que é assim, a questão, eu vejo muitos psicanalistas falando sobre isso, sobretudo nos Estados Unidos, tem muitos psicanalistas que fazem análises, né, nesse sentido de personalidade. Eu não vou muito por esse lado, mas eu acho que existe uma questão de traumas coletivos e individuais. Eu acho que as pessoas acabam externalizando seus traumas também, projetando isso para olhar para uma elite destruidora, manipuladora. Então, por exemplo, na pandemia, a gente tem a questão da crise econômica, né? Pessoas perderam seus empregos, a sua fonte de renda. Então, né, músicos que aí não tem mais como ter um público para poder tocar, terapeutas que não podem mais atender pessoalmente as pessoas, centros espiritualistas que às vezes são singelos, né, precisam de alguma forma ter uma fonte de renda, não podem abrir os seus trabalhos. E aí, né, essa dificuldade toda, que tem raízes difíceis da gente decifrar, porque passa pelo Estado, né, falta de assistência social, enfim, isso de repente ser canalizado, né, para uma determinada visão que ela é simplória e, ao mesmo tempo, ela é conspiratória. Né? Então, o problema é comunismo, o problema é o marxismo cultural, o problema é o movimento LGBTQIA+. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E tem a questão individual, né? Voltando lá no Jake, né? Lá o cara lá do Capitólio, e aí é bom a gente não generalizar, né? Porque nem toda pessoa que é adepta da teoria da conspiração é traumatizada, e nem toda pessoa traumatizada vai ser conspiritualista, né? Mas há uma certa afinidade assim entre esses elementos, algumas vezes. Então, aquela pessoa, por exemplo, que passou por um problema... A gente vê isso também no universo das plantas sagradas, só para dar um exemplo que eu já vi muitas vezes, né? Porque a gente recebe muitas pessoas também. Então, assim, muitas pessoas, você vai ver, a pessoa teve um problema com o pai, porque o pai teve um uso problemático de drogas, e não pode nem ouvir falar de cannabis, né? Porque aquilo, nem em pesquisa científica, nem para tratamento de doenças muito específicas, porque ela já vai identificar aquilo com o demônio, com o mal, né? E aí o Jake, ele teve problemas, né, seríssimos, assim, com o pai e tudo mais. Então, tem a ver, no certo sentido, de... Ele deu drogas para ele quando ele tinha 11 anos de idade. Pois é, ele tomou drogas com o pai quando tinha 11 anos de idade. Então tem a ver assim com essa dificuldade, né, também de conseguir lidar com o próprio estresse, né? Então, eu acho que fazer terapia é sempre bom, mas também tem uma chave aí que eu acho que é essa, assim, a gente não patologizar só o outro, né? Mas também é nós mesmos, porque a gente também padece de vários problemas. Então, assim, um sinal de alerta é aquele assim: será que eu sou o rei da cocada, a última Coca-Cola no deserto, que eu estou certo, está todo mundo errado? Isso já é, claro, né, que tem alguns profetas que eles podem estar certos, todo mundo errado, mas geralmente, quando a gente está certo em tudo e a gente consegue explicar tudo, assim, que os cientistas políticos não conseguem, que os epidemiologistas não conseguem, esse é um sinalzinho, sabe, para a gente ficar atento. E aí você falou da internet, esse é um assunto assim, que eu não entendo muito, que é a cultura dos videogames. Já joguei videogame na época do Super Nintendo, mas hoje não dá tempo, né? Tem que cuidar de criança, é complicado. Mas parece que tem alguns elementos, viu, Léo, assim, de uma certa afinidade também com essa cultura gamer. Porque essa cultura dos videogames, até onde eu estou entendendo, ela também alimenta a nossa vida, né? Ela constrói várias narrativas alternativas, né? Prover também as pessoas de sentido, avatares, né? Cada um mais interessante que o outro. Tem a ideia de uma missão que a pessoa está cumprindo ali quando ela está jogando. Mas não é só o jogo em si, é a comunidade que orbita em torno dos games, né? Então, sobretudo essas comunidades de deepfake, né? Que muitos adolescentes acabam entrando. Tem essa ideia de mastering também, né? A pessoa ela vai evoluindo níveis dentro dessa comunidade e tudo mais. Então, me parece que essa cultura gamer, sobretudo ela assim, nos fóruns mais anônimos,
da internet elas começam a ter essa interferência no mundo real, né? O jogo que vai se tornando real também. A gente pensa naquele... Nossa, como é que chamava aquele... Ah, eu esqueci agora que era uma coisa assim terrível, que as pessoas entravam em fóruns, né, anônimos da internet também, e tinha uma série de coisas que elas tinham que fazer que eram coisas assim difíceis, né, pesadas também, que tinha a ver com isso. Então eu acho que a internet é super importante. A internet ela também tira, né, de alguma forma, o monopólio da verdade dos especialistas. A gente tem uma pulverização, né, aí dos fóruns de conseguir informação, mas agora a gente tem isso, né? Às vezes uma pessoa, se ela tem 1 milhão de seguidores, pode ser um David Icke da vida, ele vai falar de vacina, ele vai ter muito mais público e autoridade nesse ambiente das redes do que, sei lá, o José Gomes Temporão, médico sanitarista, ex-ministro da Saúde. Então, isso é um dilema interessante, né? Pois é. Muito bom, hein? Ó, tem gente falando assim que esse programa, chamou de programa, esse programa tem que ser passado na televisão. Uau! Antes que eu me esqueça, né, Léo, você antes de começar me perguntou também do movimento das mulheres no Santo Daime. Também tem um traço assim que não é incomum, e esses traços eles não estão, né, presentes todos eles nas mesmas pessoas. É uma coisa assim para a gente ajudar a gente a tentar entender, né, por que emerge, né, esse tipo de discussão, esse tipo de dificuldade também no movimento espiritualista. E uma coisa que a gente percebe é um traço que não é incomum, é a presença da misoginia, né, de um forte machismo, que também costumam vir acompanhados de racismo e da homofobia. Né? Isso é justificado, muitas vezes, com essa ideia, né, uma suposta ideia de resistência à mudança, defesa do tradicional, do mundo que era bom antigamente, né, e hoje em dia não é mais, coisas desse tipo, que aí, pegando o gancho do que você falou muito bem, Léo, assim, é absolutamente ilusória também essa ideia do retorno a uma realidade que já foi, ou que deveria ser. E não estou falando agora disso, não, porque isso aqui não deve ser hora nenhuma. Mas, assim, não tem essa coisa, não vamos fazer live de igreja, não vamos fazer live sobre xamanismo, porque não é a mesma coisa. Essa mesma coisa, gente, não volta. Né? E a própria dança cósmica é mudança o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que uma forma também da gente ter uma relação mais saudável é a gente ser amigo da mudança, né? Não ficar tão resistente assim. Tem coisas que a gente pode aprender com as mudanças também, né? Uma metamorfose ambulante do que ter aquela sobre tudo, né? É isso aí, é isso Grande aí. profeta. Enfim, uma outra coisa que o Ailton Krenak, ele sempre fala, o Raul Seixas é maravilhoso, nossa, nesse ponto. E o Ailton Krenak sempre fala disso, né, da gente também ser amigo da diversidade, pensar em utopias, né, possíveis, para a gente fazer essa junção, né, entre o mítico e o real, a gente poder aprender também a dizer desculpa, a pedir desculpas, né, a coisa tão difícil hoje da internet, então, nossa, desculpa é o que menos tem, né? Por que é tão difícil? Múltiplas histórias, elas podem coexistir, né? Então, o Ailton Krenak ele fala disso, assim, de ser mais amigo da ambiguidade, né? Tem diferentes maneiras de organizar a realidade. Isso não implica na nossa ser pior. A nossa pode ser bonita também, a gente pode mostrar ela, mas ela não precisa ser totalitária, né? A única. Então eu acho assim, acho que eu já falei muito, mas acho que não Não, existem receitas de bolo para a gente construir um mundo melhor, né? Mas embora existam atalhos, né? Acho que os psicodélicos são atalhos sem importantes, dúvida nenhuma, né? Sem não dúvida é nenhuma. assim, mas aí tem essa questão também da neuroplasticidade, né? Se a pessoa já tem uma mente absolutamente truncada, difícil de dialogar, inclusive assim, o uso de plantas sagradas pode não ajudar essa pessoa, né? Então, assim, a ayahuasca, essas tecnologias xamânicas maravilhosas, né? Elas são amplificadoras também do estado interno das pessoas, né? Então, pode ser maravilhoso, de fato mas isso não é só a substância em si, né? Não é o cara pegar ali e tomar uma dose de ayahuasca no apartamento ou ver um filme de terror. Não, né? A gente precisa pensar no setting,
né? Qual que é o contexto que isso está sendo utilizado, né? Qual que é o tipo, se a gente for pensar de uma forma mais espiritualista, a egrégora que está ali. Eu acho que a internet traz grandes desafios para a gente. Outro dia, a Dayara Tucano estava falando isso comigo, que ela não tem problema com a ciência psicodélica, com a terapia psicodélica, que é uma coisa incrível, né? Mas é importante a gente estar sempre lembrando também que para a ayahuasca chegar até nós, para o peyote chegar até nós, foi necessário, né, milênios, centenas de anos de sabedoria, né, para que esses rituais pudessem ser codificados de uma maneira assim, né, bonita, com esses cânticos maravilhosos. Então eu acho assim, inclusive que o xamanismo universal pode ser maravilhoso para nos ensinar, né, que nós fazemos parte de uma mesma família cósmica, né, que envolve não só seres humanos, né, a gente deixar também essa ideia antropocêntrica, né, de que nós somos rei da cocada. Não é bem assim, né? A gente faz parte de uma família que envolve animais, plantas, seres espirituais, invisíveis, planetas, oceanos, montanhas, né? Então acho que uma saída boa é a gente ter um pouco mais de humildade cósmica, né? E ver que a mudança faz parte da dança da natureza, a gente não querer se aferrar a uma volta ao normal, que de normal não tem nada, mas seguir no fluxo da vida, né? Aprendendo com os saberes ancestrais, com a sabedoria indígena, com todos os seres, né? Como diz aquele hino do Padrinho Alfredo, Léo, deixa eu ver se eu vou lembrar, mas é quando eu olho para a natureza, meu coração se transforma, se conforma em ver tanta criatura, cada um vivendo de sua forma. Então, acho que tem espaço para diversidade. Né? Isso daí. Muito bom. Muito bom essa conversa aí, Glauber. Acho que a gente vai ter que um dia parar, programar uma outra dessa daqui, viu? Vai ser uma honra. Muito obrigado, viu, O Léo? nosso estágio aqui agora dessa entrevista é o seguinte. Agora vai receber as perguntas. Então, qual é a forma de você participar com perguntas? Você escreve no chat, eu vou abrir o chat aqui e vou fazendo as perguntas para o Glauber. Tá bom? E a gente vai fazendo isso de forma ordenada, tá bom? Nós vamos responder o que tiver aí, tá bom? Então, deixa eu ver aqui já. Obrigado. Vamos ver como é que está aqui. Então, vocês podem fazer perguntas agora para o Glauber. Tá, Maria Betânia Albuquerque, boa noite. Como explicar essas contradições do Dharma na medida em que se comunga uma bebida feita de plantas inteligentes que, por princípio, deveriam contribuir para abrir a consciência? Uau! Oi, Maria Betânia, grande amiga, que eu tenho muita admiração também. Pois é, eu acho que esse é um grande dilema, sabe, Léo? Eu acho assim que elas são essas plantas sagradas são tão inteligentes, que exigem de nós também o nosso esforço, né? Também nos dão essa possibilidade da gente se apresentar. Tem aquela história, né, que dizem, eu não me lembro quem me contou, então, perdão, eu queria dizer quem foi, mas minha cabeça, assim, às vezes esquece dessas narrativas. Mas a história era a seguinte: uma pessoa procurou o mestre Raimundo Irineu Serra, né, para poder tomar o Santo Daime, e aí participou, né, de um trabalho e foi maravilhoso, né? Ela visitou dimensões que ela não fazia ideia que eram possíveis, né? E foi uma coisa assim absolutamente curativa, celestial, um contato com a rainha da floresta. E aí ficou maravilhado, né, com aquilo. Depois ele voltou na semana seguinte, ou 15 dias depois, e aí foi participar mais uma vez de um trabalho espiritual, tomou o Santo Daime, foi assim um exercício de peia e de disciplina absolutamente severo, né? Então ela viajou para dimensões muito densas e foi algo muito difícil. E aí a pessoa foi lá perguntar para o mestre Irineu, né? O mestre Irineu, o que aconteceu? Que a primeira vez foi uma coisa celestial, a segunda foi uma experiência dificílima, né? Aí o mestre disse: olha, a primeira vez era eu que estava te conduzindo, a segunda eu deixei você à vontade. Então eu acho que no limite, né, também faz parte da nossa humildade cósmica a gente entender nesse sentido sim que essas plantas nos ensinam mesmo, mas nem sempre o ensinamento é aquele que a gente quer, né, o que a gente está esperando. Então talvez, né, não é só mensagens de
de coisas tranquilas, né, suaves, né? Não é só nos acariciar, aquela história, né, que no Santo Daime as pessoas não devem só procurar ver belezas e primores, mas sim corrigir os seus defeitos. Então, talvez essas experiências que não são tão positivas, ou eventualmente um cara desse, né, um Jake Angeli aí que diz que é xamã, que come peiote, que é uma pessoa extremamente violenta, talvez isso esteja, inclusive, nos ligando um sinal de alerta, né? Importante para que a gente construa possibilidades, por exemplo, de construir valores em comum, né, no circuito Nova Era, que, por exemplo, a democracia é algo que a gente defende, que a gente não deixa simplesmente as pessoas ficarem falando mal, que a diversidade é uma coisa que a gente defenda, né? Talvez, eu acho que as plantas sagradas estejam nos chamando a atenção para que a gente possa agir também nesse nível coletivo, né? Admoestar as pessoas que estão entrando nessas viagens e assim por diante. E entender essa sombra humana também, né? Porque o que alimenta a planta de poder a gente tem que ver como um veículo também, né? São veículos espirituais. Tanto que isso não é uma contradição do Santo Daime, isso é bom da própria espiritualidade. Tem pessoas que fazem trabalhos espirituais para o bem e tem uns que fazem trabalhos espirituais com o mal, comungando plantas de poder. Tem os magos negros, né? Os xamãs que tomam. O próprio mestre Irineu, quando conheceu a bebida, tinha pessoas dos relatos, né, dos estudiosos da época, as pessoas iam lá para evocar o demônio, para conseguir dinheiro. Né? Na primeira vez que ele foi lá, tinha pessoas assim lá, né? E aí diz que quando terminou o trabalho, o xamã ali, o Crescêncio, sei lá direito como é o nome dele, ele chegou e falou assim, ó, só esse homem que está sentado aqui que entendeu esse trabalho, né? Tem que entender isso. Tem que entender que entre os apóstolos estava Judas. Né? É verdade, é verdade. Que Isso na é muito casa de importante. Júlio César, o sobrinho do Júlio César era Brutus, quer dizer, entender essa dinâmica como uma dinâmica humana, não é da ayahuasca. Essas, às vezes, umas coisas que a gente conversa, por exemplo, nós estamos falando na questão dos abusos, dessa coisa toda, né? Então, um dia saiu um grupo e estupro no mundo ayahuasqueiro. Eu falei, isso não é do mundo ayahuasqueiro, me desculpe, isso daí tem entre os professores, isso daí tem entre o pessoal da televisão, isso daí tem entre médicos, isso daí tem até dentro das casas, pai e mãe. Entendeu? Então, eu acho que cada vez mais, a gente precisa saber dar nome e endereço para as coisas, sabe? Como você falou, não chegar, você pegar, o pessoal lá faz isso. Não, o pessoal não, tem algumas pessoas ali que são assim, esse. A gente começar a dar nome e endereço para as coisas. Porque às vezes você se vê envolto numa coisa dessa, né? E eu não tenho nada a ver com isso. Você está ali no negócio, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, não é a instituição. Tem pessoas dentro dessa instituição, assim como tem todas as outras, que saem da curva, pô. Entendeu? Que isso já é uma questão, já é um estudo muito mais complexo, né? De uma relação, por exemplo, perversa entre o homem e a mulher, que a gente estava falando, né? Muito disso. Nossa, então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente pontuar as coisas, para não cometer injustiças e colocar pessoas que não têm nada a ver, pessoas honestas, né? Pessoas que, de repente, ficam indo dentro desse mesmo mar, né? É verdade. Vamos ver se eu ver mais aqui. Como estudante de yoga, tenho descoberto que ele é algo muito mais profundo, Maya, mundo material. Foi muito mal traduzido no Ocidente como ilusão. Na raiz significa transitório. Bacana, hein? Então, não é que não existe um mundo material como entendemos aqui, mas que o material tem uma existência limitada. Tudo para o yoga é real, só que existem planos, fazendo uma síntese bem resumida. Bacana, é isso aí Acho que mesmo. ela não fez uma pergunta, ela fez uma colocação. Isso é legal, mas isso nos faz refletir sobre isso, né, Léo? A gente também toma cuidado quando a gente se aferra, né, a um determinado significado de alguma coisa, como se fosse o único possível, né? A gente pode pensar sempre um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, né? A etimologia das coisas
também nos diz algumas coisas, também não diz tudo, né? Então, por exemplo, a palavra tem esse vício, né, que as pessoas às vezes têm de levar para a etimologia a discussão. Então, olha, tal coisa significa, na verdade, isso e tal. Mas a etimologia também não é tudo, né? As coisas elas são ressignificadas. Eu sei que tem muitos evangelhos. O Malafaia, quando se falava de homofobia, né, ele falava. Agora ele já parou de falar isso, porque nem para ele cabe uma baboseira dela. Ele falava que ele não era homofóbico porque fobia seria medo, e ele não tem medo de homossexuais. Então, olha que coisa torta, né? Que é a falácia etimológica, né? A ideia de trabalho, né? Trabalho vem do tripalium, que é instrumento de tortura. Quando a gente vai um trabalho espiritual, a gente vai com alegria, né? Não precisa ser Claro, tortura. lógico, sem dúvida nenhuma. Saber separar o joio do trigo é muito importante, né? Agora tem uma moça aqui chamada, fazendo uma colocação também para você, que na esteira do pensamento neoliberal que exalta o individualismo, vejo poucas pessoas preparadas para abrir mão de comportamentos em favor do coletivo. Oi, Cris. Ali, que honra poder dialogar com você também. Eu acho também, eu acho também. Eu acho que tem esse equilíbrio, né? Que é um equilíbrio tão instável, tão difícil. Eu acho que é por isso que a gente precisa estar sempre renovando a nossa fé. É uma coisa assim que eu gosto de falar, né? Que o Santo Daime, ou o xamanismo também, né? De uma forma mais universal, não permitem essa possibilidade da gente ser um adepto não praticante, né? A gente precisa estar em constante reconexão com a verdade, com o nosso equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque, né, várias formas de totalitarismo também de esquerda, como é o caso dos gulags, né, e é o caso também de um certo nível aí na extrema direita, né, dos nacionalismos das ditaduras do século XX, tinham esse problema do coletivismo, né, que eu acho que tem um pouco essa ideia hoje em dia em alguns lugares do Oriente Médio, como a Arábia Saudita. Então, o coletivo é muito maior que o individual. Então, acho que virou um ranço, né? O Ocidente, sobretudo através aí desse projeto norte-americano, né, imperialista, traz essa ideia do indivíduo acima do coletivo. No entanto, esse indivíduo também tem problemas, né, seríssimos às vezes. Então, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, através dessa ótica neoliberal, que é uma ótica, sobretudo, também de consumo da espiritualidade. Então, a gente pensa na internet, né, nisso tudo que o Léo estava falando também, acho que a gente traduziu mal a espiritualidade xamânica tradicional, num certo nível, quando a gente está falando de mercado, porque se você fala de mercado, você precisa vender um produto, seu produto tem que ser bom, né? Então, o xamanismo seria só uma coisa assim, sempre positiva, é quase o clube dos ursinhos carinhosos, né, que só tem gente falando bem uma da outra, e existe esse outro aspecto, né, que é um aspecto que a gente precisa lidar, das sombras, enfim. O que eu estou falando isso é que hoje a gente tem essa primazia, né, do egocentrismo, que tem a ver com essa ótica neoliberal, que nos vende também a falácia da meritocracia, né? Se você se esforçar, você vai ficar bem, vai ficar milionário, e aí basta, para você desmistificar isso, é só você pegar os livros daquela turma que te ensina a ser um milionário, que está lá na Livraria Araújo, e não se tornaram milionários. Então, o autor não é bilionário, vai te ensinar o, sei lá, Instituto Empíricos, a Betina lá que te fala que vai ganhar 1 milhão, mas espera aí, nem eles estão ganhando milhões assim. Então, essa ideia, né, que ela também tem um problema. Desculpa, eu fiquei empolgado com a possibilidade de conversar com a Cris, mas essa ideia também que é muito séria, né? Que aí a gente começa a naturalizar questões terríveis da história da humanidade, como, por exemplo, genocídios, né, na África, genocídio indígena, como se uma questão de meritocracia, né? Então, por conta de leis do karma, essas pessoas mereceram, de alguma forma, sofrer, e o velho da van mereceu ser bilionário. Não tem sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, sair do próprio umbigo, porque, no limite, a gente só vai ser livres, enquanto indivíduo, se todos os seres forem livres também, né? Aí tem aqui, Glauber e Léo, obrigado pela conversa, um abração da família do Instituto Nhanderu, é o Adriano lá do Nhanderu, né? Ah, que maravilha, um abraço. Tem vários confetes aqui, delícia de conversa, vou rever depois, amei.
de monte aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Oi? Estão ouvindo aí? Eu estou aqui. Está ouvindo, né? Estou aqui buscando aqui as perguntas no meio das... acho que mais alguém quer fazer pergunta é agora, hein? Olha, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta, mas eu não sei. Gostaria que você falasse da mãe Kuan Yin. Olha, eu vou ter que exercitar aquilo que a gente acabou de falar, de dizer que eu não tenho muita autoridade para poder falar. Desculpe, foge um pouco do meu arcabouço de conhecimento. Desculpa, tá, Maria Luciana? Luciano, mãe Kuan Yin é a deusa da misericórdia e da compaixão. Né? Ela é conhecida como Kanon no Japão. Sim. Como Avalokitesvara na Índia, que é uma deusa. A Avalokitesvara, na versão Avalokitesvara, é uma deusa que tem 1000 braços para abraçar toda a humanidade. Então, é uma deusa para o momento. Né? Que precisamos ter muita compaixão, mas é uma grande deusa do momento, a deusa dos milagres. E agora ela complementou, né? Sim. Pois é, tem uma história lindíssima, né? Mas essa história toda também da grande mãe divina, né? Que vai ligar também com essa tradição do budismo. Eu acho até que é muito importante. Eu vou buscar entender mais, sabe, para poder falar sobre isso. Mas ela complementou, né? Dizendo da relação dela com a Rainha da Floresta. E achei isso muito interessante, assim. Aí sim me permite falar de algumas coisas. A primeira, assim, eu acho que o sincretismo, não sei se essa palavra é boa também, já está um pouco carregada, né? Talvez a hibridismo, essa capacidade da gente ter interlocuções, diálogos, trocas, né? Entre diferentes matrizes espirituais, eu acho isso maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso sempre com muita seriedade, né? Então, uma coisa é a gente falar que está fazendo trocas com saberes indígenas. Mas aí, como é que a gente está se relacionando com os povos indígenas de fato? Né? Como é que a gente cria vínculos com povos indígenas que estão aí, né, gente, lutando? Então, o que a gente está aprendendo de fato ouvindo os anciãos indígenas, né, falando com a gente? Então, eu acho que é importante a gente sempre ter cuidado, mas ao mesmo tempo é super legal, né? A gente, sei lá, pensar no sincretismo dos orixás com os santos, né, do panteão católico, é super legal, mas ao mesmo tempo que é super legal, também é importante a gente sempre lembrar que não é exatamente a mesma coisa, né? Tem determinadas características, né, de Ogum, por exemplo, que o fazem ser muito particular, né? E de São Jorge, que o fazem ser bastante particular também. Então, acho que existe esse diálogo que é um desafio para nós, para a gente não simplificar quando a gente está utilizando outras cosmogonias, né, cosmologias, outros panteões, que não são necessariamente aqueles com os quais a gente está mais familiarizado, para a gente não reduzir a história e a tradição dos outros. Né? Isso não tem nada a ver com o que ela falou, né? Eu acho que o que ela falou é super legal, mas aí, trazendo para a questão, é só uma coisa que me ocorreu aqui para compartilhar, eu acho que a Rainha da Floresta assim, é uma chave, né, de resolução de vários e vários dos nossos problemas de hoje. Eu acho que se a gente, de alguma maneira, se conectar com a Rainha da Floresta, a gente tem tantas chaves aí, só para adiantar algumas delas que já me ocorreram nos próprios trabalhos espirituais, né, que a gente tem primeiro a valorização do feminino, né, a gente tem, quando a gente fala, por exemplo, de Santo Daime, né, que você citou a Rainha da Floresta, né, a gente está falando sobretudo de figuras masculinas e tudo mais, mas quando a gente resgata essa história e a gente percebe que a Rainha da Floresta foi quem trouxe e foi quem deu para o mestre Irineu, né, o Santo Daime, foi quem ensinou ele a cantar, foi quem ensinou ele como é que deveriam ser os rituais, a gente, né, tem esse resgate que nos faz dialogar também com tradições esotéricas mais antigas,
né, da Europa, da Índia, da África, né, e indígenas, sobretudo, né, que tem esse resgate da grande mãe, né, da deusa universal. Deus. Então, acho que essa recuperação assim, do protagonismo feminino, não só como, né, mulheres que têm agência também, mas enquanto seres divinos que têm uma potência feminina, eu acho fundamental. E a outra questão é a da floresta, né? Eu acho que a chave para nós é pensar na floresta. De alguma forma, é a chave para o mundo inteiro, né? A questão da Amazônia, se a gente pensa em problemas climáticos, né, a Amazônia ela é uma chave para nós, e pensando que existe uma rainha da floresta, que é uma força feminina, nos dá umas dicas também de por onde que passa a nossa maneira de lidar com essa floresta, né, e com a nossa vida, uma maneira cada vez mais feminina, né? Verdade. Agora, tem uma semelhança muito grande mesmo, se você for ver, porque uma das versões da Kuan Yin, ela é uma deusa das águas, primeiro, né? Ela parece com um dragão também, né? Então, se você pensar na Nossa Senhora da Conceição, é assim, uma cena muito semelhante, né? É evidente que a mitologia, que a simbologia do dragão para o budista é diferente do que o dragão para o católico, para o cristão, né? O dragão simbolizaria uma força do mal, né? E o dragão para Kuan Yin seria, o dragão é o símbolo do céu. Realmente tem algumas entidades ou divindades que têm assim, uma semelhança, né? Mas como você disse, assim, tem que estudar muito mais para a gente poder fazer umas costuras ali, né? Sem dúvida. Sabe Mas tem uma semelhança. que... Sim, claro. Não, acho muito legal Tem você muita perceber. semelhança com Iemanjá, por exemplo, né? E sabe uma deusa, Léo, aproveitando o ensejo, que eu acho que a gente pode tentar entendê-la mais, tentar de alguma maneira ouvir a sua mensagem, que é para a gente poder se situar no mundo, é Kali, né? Kali. Ô, Glauber, tem mais uma da Cris aqui, hein? Da Cris Maravilha. Artese, que ela está aqui na sala do lado. Aqui. Eu vou fazer porque ela faz duas, né? Então eu vou fazer as duas juntas aqui para você responder num pau só, tá bom? Tá bom. Como você tem reagido ao negacionismo com a ciência? E se Nossa, você tem alguma mensagem para os nossos irmãos e irmãs que estão com esses pensamentos? Isso é bom, hein? é boa, é ótima. Deixa eu pensar só um segundo. Olha, nós sabemos que a ciência ela é problemática, né? Ela é mas aí tem uma coisa assim interessante que eu acho que é muito interessante também quando a gente está observando críticas totalitárias, de extrema-direita, né, violentas, contra movimentos sociais, por exemplo, né, sei lá, movimento sem terra, movimento ambientalista, movimento de mulheres. É claro que esses movimentos todos podem ser criticados, eu acho que não existe, eu acho que a crítica ela é importante, né? A possibilidade da reflexividade crítica também. Se a gente não consegue escutar críticas, a gente tem muita dificuldade, né, de progredir, de melhorar. O problema é que são criticados pelas razões erradas, né, pelos que fazem de certo, pelo que eles estão fazendo de bom, né? Então, assim, sei lá, o movimento ambientalista não está preocupado com a economia, não está querendo parar Belo Monte, tem que parar mesmo Belo Monte. Então, a crítica não é por aí. Então, eu acho assim que só para pensar na ciência, porque eu sou crítico do cientificismo, né? Eu acho que a ciência deixa de lado muitas coisas. Às vezes ela é dogmática, que é para quem gosta de referências também de leitura, tem aquele livro, né, a estrutura das revoluções científicas, do Thomas Kuhn, que mostra que ciência não é um percurso linear também. De repente vem muda tudo, de repente muda tudo de novo. Quando a gente pensa na ciência da nutrição, né, aí o café tem uma hora que ele é vilão, depois tem uma outra hora que ele é bom. Enfim, o ovo, né, que já passou por tudo. Enfim, dá para a gente criticar de diversas formas a ciência. O problema, então, não se trata disso, né? Mas nós chegamos num momento que a gente precisa defender. Então, eu estou até me sentindo assim, um pouco constrangido. A que ponto nós chegamos? Nós regredimos para antes do iluminismo, né? Para antes do positivismo. Era para a gente estar discutindo novas possibilidades de mundo,
né, do mundo solarpunk, né, um mundo onde a tecnologia está junto com a preservação da natureza, com o cultivo, né, de uma vida harmônica para todos os seres, etc. E nós estamos discutindo se o cientista vai poder falar a respeito de epidemiologia, se o médico sanitarista que estudou a vida inteira sobre coronavírus, porque coronavírus, embora seja um vírus novo, né, esse da Covid-19, há uma série de outros coronavírus, né, que já são estudados, por isso que é falacioso falar que a vacina foi feita em poucos meses. Não, tem gente estudando isso há muito tempo, né, gente? Então, olha o ponto que nós chegamos, né? A gente tem que defender a ciência dura, porque o negócio está grave. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é aquela coisa, né? A pessoa, ela é normal a gente questionar as coisas, enfim, mas a gente precisa, de alguma maneira, sair do nosso umbigo, né? Porque esse nosso umbigo, ele traz alguns problemas com ele. Ele pensa nele, né? Ele tem fome, ele tem sede e tudo mais, mas as outras pessoas também têm fome, né? As outras pessoas também têm sede. Então, quando a gente começa a observar que há pessoas morrendo, que os idosos são vulneráveis, né? Os nossos elders, como pode, né, Léo? Uma sociedade onde os idosos são descartáveis. Que isso? Que loucura! Então, assim, o que eu tenho para dizer para as pessoas negacionistas é o seguinte: confrontem as suas opiniões com outras também, conversem com as pessoas idosas. Não precisa, sei lá, ligar lá o vídeo do Drauzio Varela. Tá bom, não precisa ser Drauzio Varela. Não precisa ser a Rede Globo, se você não gosta. Também não gosto da Rede Globo, apesar de achar a Rede Globo melhor do que sei lá, o canal do Olavo de Carvalho, né? Umas coisas boas. Agora, converse mais com as pessoas, sabe? Procure, já que você está em busca de uma verdade e tal, veja a verdade das pessoas mais desassistidas, né? Veja a verdade das pessoas que não têm o que comer, veja a verdade das pessoas que moram nas ruas desse nosso Brasil, né? Então, começa a observar novas narrativas e faça aquele exercício fundamental, né? Que acho que toda a escola esotérica nos ensina, mas que está sintetizado de uma forma assim muito fina no hino do Santo Daime, que é assim: examine a consciência, examine direitinho, né? Coloque em xeque a sua própria verdade. Pode ser que nasça uma coisa boa daí, né? Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Escute, sabe? Escute os antigos, né? Você que gosta de xamanismo, procure olhar o que as lideranças mais antigas do xamanismo indígena estão falando, por exemplo, né? Escutem o Léo Artese, as lives do Léo Artese, acho super interessante. Então, assim, sai um pouco dessa viseira que só enxerga aquilo que quer. Escute também aquilo que você não está tão afinizado ainda. Acho que essa é uma grande lição também das experiências que a gente tem no xamanismo, né? Acho que todas as plantas sagradas, a gente pensa no peiote, quem gosta também de uma experiência mais contracultural dos cogumelos, né? Mas tem também cogumelo ritual, se a gente for pensar na Maria Sabina, a ayahuasca, que é a experiência da severidade, né? Que é aquela que nos dá peia, que nos leva a ver que a gente estava errado. Então, pense nisso um pouquinho, né? Eu acho que você só tem a crescer, porque no limite, se vocês escutarem todo mundo, e continuar com a sua opinião, olha que legal, você conseguiu, né, fortalecer o seu ponto de vista depois de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Aí você tem, olha, você está um pouco mais embasado, né? Mas, Glauber, você vê, usando aqui o linguístico da ironia, você vê assim que o nosso governo foi o seguinte: ele sentiu que a Covid era uma guerra. Aí o que ele fez? Botou um general no Ministério da Saúde. Já que é uma guerra, não faz mal que você não entende medicina, mas entende de guerra, né? Ajuda bastante. Meu Deus, pois é. 2022, hein? Vamos esperar esse 2022 para ver se a gente melhora esse Brasil, né? Meu Deus do céu. Né? Vamos. E aí tem uma coisa, sabe, Léo, muito legal, que é aquela coisa, nós estamos na pandemia, né? Estou pensando aqui na pergunta da Cris, que eu achei muito provocativo, no bom sentido, né? E nesse nosso diálogo também. Tem uma coisa assim que a gente voltar a sonhar, sabe, gente? Não sonha com o passado, não, porque o passado já passou. Sonha com o futuro.
E aí, se a gente começa a sonhar, isso é uma coisa muito legal, né? Tem aquele livro A Queda do Céu, do Davi Copenauer, né? Em parceria com o Bruce Albert, que ele fala que o problema dos brancos, né? Da civilização ocidental, do colonizador, é que ele não sabe sonhar. Então a gente está querendo, a gente é reacionário muitas vezes, né? Então, assim, não combina, eu acho, né? Tô falando mas eu sinto também, eu não sinto que o xamanismo universal não combina com ser reacionário, com querer ficar grudado numa coisa que não muda. Não, combina com sonhos, né? Com viagem astral. Então, se permita sonhar com o mundo que você gostaria de viver nele. Como é que seria a alimentação nesse mundo? Como é que seria a relação com as pessoas? Como é que seria a educação das crianças? Cuidado com os idosos? Aí a coisa começa a ficar interessante, né? É isso aí. Bom, Glauber, agora uma última pergunta aqui para você. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Nossa, meu Deus. Deixa eu pensar um segundo, Léo, perdão. Vai. Não se preocupe que essa pergunta dá impacto em todo mundo. Eu não estava esperando. Ninguém espera essa. Pois é, tem que combinar. Deixa eu... É uma pergunta muito simples, Léo, muito simples. A pergunta seria a seguinte: vale a pena lutar e viver e sonhar? É isso. Então tá feito, responde. E a resposta é mais simples ainda: vale, gente. Vale a pena. Lógico que vale. Você pode deixar umas considerações finais para todo mundo aí? Claro, com o maior prazer. Então, olha, eu quero agradecer imensamente o convite. Né? Já era assim um sonho poder dialogar com você, de verdade. Eu estou falando de sonhos, né? Porque é uma grande referência na minha trajetória. Agradecer a todas as pessoas queridas, que eu não consegui ver todo mundo no Zoom, então não vou citar nomes para eu não incorrer em nenhuma injustiça, mas todas as pessoas amigas que estiveram aqui, sabe? Foi uma grande alegria. Também dizer, pessoal, para quem quiser, vai ter agora o conferência Plantas Sagradas nas Américas, que o Instituto Chatruna vai organizar, e vai ser de graça para pessoas que moram no Brasil. Quem mora nos Estados Unidos tem que pagar em dólar, gente. No Brasil é de graça. Então, quem quiser descobrir mais como é que funciona, entra lá, www.chatruna.net. E, além disso, só para finalizar, Léo, se você me permitir, claro, tem o meu canal do YouTube, que é o Janelas da Terra, que a gente está tendo uma série de diálogos legais com pessoas de diferentes matrizes religiosas, que tem apresentado uma série de ensinamentos legais. Quem quiser dar uma olhadinha lá, Janelas da Terra. Obrigado, tô vendo, nossa, quanta pessoa legal, amigos aqui mandando mensagens. Agradecer a Jaqueline, minha esposa, que está aqui com as crianças, para eu poder ter essa oportunidade. A Irmandade do Céu da Divina Estrela e a toda a Irmandade do Xamanismo Universal. Muito obrigado, viu? Valeu, querido. E falar também para todos que amanhã nós iniciaremos uma roda de estudos de Xamanismo Universal. É a primeira do ano, quinta-feira, das 8 às 10 da noite. E um encontro, são 16 encontros para fechar a roda. É uma roda medicinal inteira que a gente faz, vai passando pela vida das pessoas, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo xamanismo. E nós estamos possibilitando também as pessoas a assistirem essa aula amanhã gratuitamente, para conhecer essa primeira aula, para saber como é que é a metodologia, tudo. E você também está convidado, você é meu convidado para fazer essa roda, se você tiver tempo. E aí, assim, você vai lá, assiste a primeira aula. Se você sentir que recebeu um chamado nessa aula, você continua. Se não, vai ser um prazer em conhecê-los, né? Tá bom? Então, um beijo para todos, muito amor, paz, luz, prosperidade, saúde, alegria, gratidão, Glauber. Vamos conversar outras vezes. E até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Agora é só música medicina. O caminho do amor, livres pra poder sonhar. Cadê a cara de vocês aí, pô? Tô cozinhando ovo.
quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.